Olá, gente, tudo bem? O meu nome é Tamires Guimarães, eu sou psicóloga em teoria cognitivo-comportamental e hoje nós vamos falar sobre as principais dúvidas sobre ansiedade. Eu fui lá no Google e vi o que vocês mais perguntam, quais são suas principais dúvidas para poder trazer aqui e esclarecer de uma vez por todas para vocês, tá bom? E hoje nós vamos contar com participações especiais de alguns inscritos que também mandaram suas dúvidas aqui pro canal, tá? E se você também tem dúvida, quer fazer algum comentário, comenta aqui no canal ou então vai no meu Instagram que tá aqui também no link. Lá eu faço enquetes, caixinhas de perguntas ou para você sugerir o próximo vídeo ou até mesmo para tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, bora lá! Vamos começar então com a dúvida de um inscrito, que é o Gabriel Nezinho. Vamos ver o que ele tem de dúvida sobre ansiedade pra gente. Eu gostaria de saber qual a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Bom, Gabriel, essa é uma dúvida que muita gente confunde, né, sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, muita gente não sabe diferenciar mesmo. A ansiedade, ela é algo natural do seu corpo, do seu organismo. Então, toda vez que você está de frente para uma situação onde vai te provocar medo, te gerar alguma expectativa ou dúvida, você vai sentir ansiedade, tá? E ela é super necessária para que você consiga lidar com essa situação, consiga se adaptar, consiga se preparar, tá? Por exemplo, se você for para uma entrevista de emprego, antes da entrevista você vai ficar muito ansioso, porque você quer saber como que vai ser o seu desempenho, as perguntas que vão ser feitas, se você vai se sair bem. Então o que você faz? Você começa a se preparar para ser o mais assertivo possível na sua entrevista, para poder falar bem, né, para não ficar tão nervoso, tá? Então ela é super natural e necessária, tá? Já o transtorno de ansiedade, ele é um distúrbio, tá, dessa ansiedade. Então, a preocupação que você tem em fazer a entrevista se torna algo excessivo. Você dorme, você acorda, você toma banho, em todo momento você tá pensando e ao mesmo tempo vem outras preocupações na sua cabeça do futuro. Então, é uma coisa que você não consegue controlar, tá? O transtorno de ansiedade, ele é prejudicial, tá? Ele é patológico. Então, para você conseguir diferenciar, é assim, o transtorno é quando já passou dos limites, quando a sua ansiedade ela já está bem excessiva, de uma forma que você já não está conseguindo mais fazer as coisas do seu dia a dia, está te atrapalhando nos seus relacionamentos, no seu trabalho, tá? Aí já é um transtorno de ansiedade. Bom, me diz aqui, Gabriel, se eu sanei sua dúvida, se ficou claro, tá bom? Bom, gente, daqui a pouco a gente continua com mais vídeos de inscritos aqui no canal, mas antes eu gostaria de explicar para vocês a dúvida que é campeã no Google, que vocês mais fazem, que é: ansiedade tem cura? E aí, o que você acha? Não, galera, a ansiedade não tem cura. Como eu expliquei para vocês, a ansiedade é algo natural do seu corpo, tá? Do seu organismo. E ela é super necessária, como eu expliquei, ela é essencial para você se preparar, para você se adaptar ao seu meio. Não tem como tirar a ansiedade de você, tá? Já o transtorno de ansiedade, ele também não tem cura, ele tem tratamento. E um tratamento que é muito eficaz, onde você consegue dar continuidade aos seus afazeres, melhorar seu relacionamento, seu dia a dia, diminuir bastante as suas preocupações excessivas, tá? O que acontece é que existem pacientes e pacientes, né? Então, o transtorno de ansiedade para uns é diferente para outros, tá? Então, vai ter pacientes que com o tratamento já consegue, aí num período de 6 meses a 1 ano, já não tem mais sintomas, tá? Mas não quer dizer que ele tenha sido curado. A gente fala que ele teve uma remissão, tá? Desses sintomas, ele não foi curado. Até porque se ele se colocar numa situação futuramente que venha provocar a ele uma ansiedade, ele pode desencadear tudo novamente, tá? Então, acontece que tem pacientes que dão continuidade ainda com os medicamentos e continuam com a sua vida normal. Tem pacientes que não precisam de medicamentos e continuam com a sua vida normal. Então, vai depender de cada paciente para paciente, tá? Então, se alguém um dia falar pra você que tem cura, não tem cura, tá? Ele tem remissão dos sintomas,
tá? Mas não podemos falar ainda de uma cura para ansiedade ou transtorno de ansiedade. Próxima dúvida é: quais são os tipos de transtorno de ansiedade? Bom, na verdade, a gente encontra em vários sites os tipos e subtipos de ansiedade. Mas de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, são 9, e são eles: transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, que eu falei aqui para vocês, transtorno de ansiedade induzido por substância, transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Vocês não acharam que eu ia gravar isso tudo, né? Então, Tamires, como é que eu faço para saber qual transtorno que eu tenho? Bom, só indo no psiquiatra, tá? Porque se você for entrar em cada um deles, você vai ver que tem sintomas muito parecidos. Mas isso depende muito do seu histórico, da situação que você tá, tudo isso influencia. Então, o ideal é você procurar um psiquiatra para ele poder dar o diagnóstico certo para você, tá bom? Agora vamos ver o vídeo que a Mariana Ribeiro mandou pra gente. Aproveitando a caixinha de perguntas que você deixou lá no Instagram, eu gostaria de perguntar se eu me afastar de coisas que me trazem ansiedade faz com que a ansiedade suma. Se faz bem mesmo eu me afastar de coisas que me trazem ansiedade e se isso faz com que a ansiedade suma. Ótima pergunta, Mariana, gostei, porque muita gente realmente confunde, né? Porque o que é natural, né? É normal as pessoas evitarem aquilo que faz mal a elas. Só que no caso da ansiedade, isso não é o certo, porque se você começar a evitar tudo que te traz ansiedade, uma situação, uma pessoa, alguma coisa, você vai começar a se isolar. Por quê? A sua lista de ansiedade só vai aumentando, porque você não está tratando essa ansiedade, né? Então você só vai se isolando e esse não é o ideal. O ideal é você procurar uma psicoterapia para que você possa se conhecer melhor, entender mais dos seus comportamentos, o porquê que isso está te deixando tão desconfortável, tão ansioso, né? E aí sim você vai saber lidar com essas situações, essas pessoas, essas coisas que estão trazendo ansiedade, tá? Espero que eu tenha respondido, Mariana. Comenta aqui se ficou alguma dúvida ou se ficou bem claro, tá bom? Agora vamos para a dúvida da Daiane Cristina, que também está inscrita aqui no canal. Olá! Então, como professora, trabalhando principalmente com crianças há algum tempo, a minha dúvida, e acredito que seja a dúvida de muitos colegas também, é como identificar esse transtorno em crianças. Quais são os sinais de alerta? E quais são as orientações que devem ser dadas aos pais nesse caso? Obrigada! Daiane, adorei a sua pergunta, porque assim, muita gente acredita que criança não tem ansiedade, né? Muita gente acha que a criança só brinca, come, dorme. Que tipo de preocupação ela pode ter, né? Então, as pessoas pensam, ela não tem que se preocupar com boleto, em sustentar uma família, por exemplo. Então, que tipo de coisas que poderiam dar ansiedade para ela? E na verdade, sim, a criança tem sim as suas preocupações, né? Desde o momento que ela chega numa sala de aula, os exercícios que ela vai fazer, com os colegas que ela está se relacionando, se vão aceitar ela na brincadeira, o que ela vai fazer, se tem uma competição na escola. Então, tudo isso gera uma preocupação para a criança, né? E até mesmo o bebê ele tem ansiedade. Apesar dele ainda ser um bebezinho, não ter raciocínio, não entender, né, muitas coisas, mas ele sente, né? Então, se ele estiver num ambiente onde é muito estressante, um ambiente agressivo, um ambiente barulhento, ele pode sim desenvolver uma ansiedade, onde a mãe vai ver que ele fica muito inquieto, que ele às vezes não está conseguindo se alimentar bem, a mãe não está rejeitando o leite da mãe, ou até mesmo crises de choros incontroláveis. Então tudo isso você pode identificar que pode ser uma ansiedade sim, tá? Mas eu acho que a sua dúvida maior é em relação a crianças maiores, né? Então eu vou te explicar. A ansiedade mais comum entre as crianças é a ansiedade de separação,
tá? Porque nessa ansiedade, a criança, ela tem um medo muito grande de perder o pai ou a mãe ou aquela figura de apego, e ela começa a ter crises de choro quando se afasta do pai e da mãe, né? A pensar que vai acontecer alguma coisa com esse pai ou com essa mãe. Meu pai vai sofrer um acidente, minha mãe vai sofrer um acidente, ou eu vou sofrer um acidente longe da minha mãe, eu não vou saber fazer as coisas sozinho. Então, essa é a ansiedade mais comum no meio das crianças, tá? Mas é importante ressaltar também que quando é tudo novo, né, é natural, tá? Então, quando você vai colocar uma criança numa creche ou numa escola nova, é natural a criança ter aquele choro, né, da separação da mãe, né, ou então se sentir muito sozinha, não querer ficar longe da mãe. Mas com o tempo, isso tem que se adaptar, isso tem que mudar. Então, se você for vendo que a criança não tá se adaptando, a criança tá sempre chorando, querendo a mãe, ou então chega, tia, minha mãe tá com isso, minha mãe pode ser atropelada, minha mãe... Enfim, te contar coisas que não aconteceram, que na cabeça dela pode acontecer, aí sim, ela pode estar sofrendo dessa ansiedade de separação. Mas como você consegue identificar isso dentro de sala de aula, nas crianças, né? Que foi a sua questão. Os sintomas de ansiedade, eles são os mesmos tanto para o adulto quanto para a criança, tá? Então, os mais comuns, ela pode ter fadiga, inquietação, irritação, falta de concentração, tá? Mas tem um que você pode prestar bastante atenção, que na maioria das vezes todas elas têm, que é a preocupação excessiva com seu desempenho na escola. Então, por exemplo, se você tiver um aluno que chega pra você assim, tia, tá fazendo um exercício, né? Fez o exercício número 1, aí ela fala, tia, tá certo? Aí você fala, Maria, tá. Aí ela vai e segue pro exercício número 2. No exercício número 2, tia, tá certo? Você fala, Maria, tá. Então, para cada etapa do exercício dela, ela vai te perguntando se tá certo ou errado. Se você não falar para ela não vai dar continuidade, porque ela é insegura, ela não vai conseguir, tá? Porque ela tem essa preocupação da qualidade dela, da sua aprovação pro desempenho dela na escola, tá? Então, isso é um ponto que você pode perceber, aquela criança que para tudo te pergunta várias vezes a mesma coisa, tudo que vai fazer precisa que você veja várias vezes, que você aprove várias vezes. Aí sim você consegue identificar assim, se a criança está tendo essa ansiedade, tá? Bom, sobre a orientação aos pais, eu sugiro que você anote tudo aquilo que você observou, as dificuldades que você está vendo que aquela criança está tendo e passe essas informações para os pais e diga para eles procurarem, que você acredita que eles precisam procurar um psicólogo para ajudar a criança, porque você suspeita que seja uma ansiedade, mas nunca dê um diagnóstico, tá? Seu filho tem isso, seu filho tem aquilo, não. Sempre sugira eles a procurar um psicólogo especializado em atendimento infantil para poder investigar o que a criança tem, tá? Até porque não existe pílula mágica, pai, faz isso que vai dar certo, não tem. O que tem é um tratamento, é um processo que somente o psicólogo especializado vai conseguir resolver, tá? Bom, Daiane, espero que eu tenha respondido. Comenta aqui, por favor, se eu respondi seu questionamento ou se ficou ainda alguma dúvida, tá bom? E a última dúvida, que é para fechar com chave de ouro, é a dúvida de como tratar a ansiedade. Bom, a terapia mais indicada é a teoria cognitivo-comportamental, que ela é a mais eficaz tanto para a ansiedade quanto a depressão, tá? E aí você pode utilizar outros métodos paliativos, tá? Por exemplo, exercícios físicos, meditação, outras atividades que você gosta de fazer que te traz relaxamento, tá? Uma alimentação mais balanceada, tá? E tem também a respiração diafragmática, que eu ensino aqui no canal, tem outro vídeo que eu te ensino como fazer de uma forma que você não fique com aqueles pensamentos todos intrusivos na sua mente enquanto você tá respirando, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Compartilhem ele para que mais pessoas possam entender mais sobre a ansiedade, não venham ficar com tantas dúvidas e possam identificar o momento de pedir ajuda, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!